Pessoal, vamos iniciar aqui então? Veja, todos os exercícios que nós fizemos ali, nós trabalhamos a relação margem de contribuição, daí preço de venda, unitário, preço de venda total, custo variável unitário, custo variável total, custos fixos, resultado. E nós trabalhamos em todas as situações a questão do ponto de equilíbrio. Então, assim, o que vem a ser esse ponto de equilíbrio para nós aqui? Então, hoje nós vamos ver o que vem a ser o ponto de equilíbrio, tá bom? Então, assim, ponto de equilíbrio, nós também chamamos ele de ponto de ruptura, ou o break-even point, onde o ponto se rompe, se quebra, tá? Ele trabalha na questão dos custos totais. Então, assim, sempre nós vamos trabalhar na relação custos totais aqui do ponto de equilíbrio. Então, é o ponto onde todos os custos vão confrontar ou vão se igualar às minhas receitas. Então, assim, quando eu tiver receita suficiente para cobrir todos os custos, eu chego na relação ponto de equilíbrio. A partir daí, então, a empresa vai começar a ter lucro. Então, assim, enquanto a empresa não vendeu o suficiente para ela cobrir todos os custos, ela vai trabalhar no prejuízo. E a partir do momento que ela vai conseguir igualar esses custos, ela atinge o ponto de equilíbrio, então vai equilibrar a receita com os custos, e a partir daí, então, ela vai passar a ter lucro na atividade. Então, esta relação é muito interessante para vocês pensarem assim, ó. Imaginem quando as empresas colocam metas para vocês lá de venda. Então, a relação de meta de vendas é uma coisa interessante para vocês verificarem ali. Então, assim, quando nós trabalhamos a relação de metas de venda, nós estamos falando assim, então, assim, enquanto você não vender essa quantidade ou este valor, você ainda vai estar no prejuízo. A partir do momento que você atingir a tua meta, tá? Que todos atingirem as suas metas ali, então vocês vão começar, ou a empresa vai começar a ter lucro. Então, esta é uma relação interessante para nós estarmos pensando aqui. Então, o ponto de equilíbrio, ele, para nós, ele não é nada mais, nada menos que essa relação que nós trabalhamos aqui, tá? Então, a partir desse ponto, ela começa a ter lucro e nós trabalhamos a relação de ponto de equilíbrio assim, ó. O ponto de equilíbrio é igual receita total igual aos custos totais. Então, quando a minha receita for igual aos custos, eu chego nessa questão ponto de equilíbrio. Então, ele é fundamental dentro das empresas. Se você tiver condição de estar determinando esse ponto de equilíbrio, você basicamente você vai conseguir verificar assim, ó, poxa, olha, hoje, nesse momento, dia 25 eu consegui atingir o meu ponto de equilíbrio, quer dizer, eu consegui pagar todos os meus custos. Por quê? O custo variável, eu sei, porque ele está relacionado à produção. E o custo fixo, eu também sei, porque independente de produzir ou não, ele vai existir. Então, eu sei que eu vou ter ponto de equilíbrio, por quê? Porque do meu preço de venda eu vou tirar o custo variável, tá? Vai sobrar minha margem de contribuição e essa margem de contribuição ela vai ser para cobrir primeiro o custo fixo. Depois que cobrir o custo fixo, para gerar o lucro. Então, ponto de equilíbrio, ele trabalha, então ele vai estar intimamente ligado à questão dos custos. Custos e despesas, entendamos assim, tá? Custos totais é tudo que for necessário para desenvolver uma atividade. Então, esta é a relação que eu tenho do meu ponto de equilíbrio. É a relação, basicamente aqui, entre o custo, a realização de um negócio e a receita gerada pelas vendas da empresa. Então, pensa assim, ó, para você desenvolver, para você se manter no mercado, você vai ter que ter venda, tá? Se você não tiver venda, você não vai conseguir cobrir seus gastos. Então, assim, você tendo venda, você vai estar trabalhando, vai estar desenvolvendo a sua atividade. De uma forma bem simples, é nós pensarmos assim, é o resultado ou o que a empresa busca na questão da lucratividade. Então, a partir dali, ela vai passar a ter lucratividade. Então, e o lucro, para nós entendermos assim, é o que nós vendemos acima do meu ponto de equilíbrio. Então, tudo que você vender acima do ponto de equilíbrio é o lucro que a empresa vai ter. Tá? Então, sempre que você atingir o ponto de equilíbrio, você começa a ter lucro na tua atividade. Esta é uma relação. Por que é importante nós sabermos o ponto de equilíbrio? Primeiro, nós pensamos assim, se você tiver que decidir em relação a investir
tá? Um investimento qualquer na tua empresa. Você vai ampliar, vai abrir uma filial, vai contratar funcionários. Então, todos os investimentos que você vai fazer, você vai ter que pensar assim, escute, eu tenho lucratividade suficiente, tá? Então, eu posso voltar ali, mês a mês, e estar verificando assim, bom, lá em janeiro eu tive vendas maiores que meus custos, em fevereiro eu tive, em março eu tive, no mês de abril eu tive, no mês de maio e tal, eu posso comparar mês a mês se os meus custos foram maiores que minhas vendas ou se minhas vendas foram maiores que meus custos. Então, para você decidir a tua relação de investimentos, você vai ter que passar a tua relação de ponto de equilíbrio. Tá? Outra coisa, para você planejar seus lucros. Tá? Tem empresas que têm lá um percentual de lucratividade, lá de 20, 30, 40, 100, 200%, dependente da quantidade que você está fazendo. Tá? Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você vá estar planejando esse teu lucro. E tem produtos que muitas vezes você tem uma margem de lucro muito grande e você não tem assim uma movimentação tão boa. Tem produtos em compensação que você tem uma margem de contribuição muito baixa e que você consegue vender muita quantidade desse produto. Então você pode estar planejando esta relação de controle de lucros. Outra coisa também, na hora de você lançar ou cortar algum produto. Isso também é fundamental, para você ver assim, quais os produtos que trazem maiores e melhores resultados. Então, os produtos que me trazem maiores e melhores resultados, eu posso incentivar. Aqueles que eu não tenho tanto retorno sobre esse produto, eu posso estar deixando de produzir ou produzindo um valor um pouquinho menor. Nesta questão, nós vamos olhar assim, o meu preço de venda, ele vai ter algo fundamental aqui. Porque daí, se eu vou trabalhar na questão dos meus produtos aqui, eu posso diminuir o meu produto, ou o meu preço de venda, para quê? Para que eu venda mais. Então, só que eu não posso diminuir ele de forma que ele seja menor que os meus custos totais. Então, todo produto que eu venda, tá, ele tem que trazer para mim margem de contribuição positiva. E algumas situações, vocês podem até ver, tem algumas empresas que têm produtos com margem de contribuição que ela é negativa. Mas como assim? Margem de contribuição, o que ele é? Preço de venda menos custo variável. Só o custo variável. Quer dizer, se o preço de venda já é menor que o custo variável, ainda esse daqui ele teria que gerar um resultado para pagar o custo fixo. Como ele já é negativo, então nunca que ele vai conseguir. Quanto mais eu vender, mais prejuízo eu vou ter. Tá? Algumas situações vocês vão ver que o mercado ele é seletivo. E ele vai fazer assim, ó, escute, eu tenho margem negativa em um determinado produto para você poder vender um outro e você tem uma margem de contribuição positiva muito grande. Nesta relação, você poderia até estar trabalhando essa questão de margem negativa. Mas é algo assim que não é comum nas situações aqui das nossas empresas. Para nós pensarmos assim, para nós determinarmos o ponto de equilíbrio, nós vamos pensar receita total. Então, receita total nós já vimos ali na margem de contribuição. Então, meu preço de venda total ou a receita total, ele é o quê? Então, é o número, é a quantidade em unidades ali que você vai vender, multiplicada pelo teu preço de venda. Preço de venda unitário. Então, assim, vendi uma unidade vezes meu preço de venda unitário. Vendi 10 unidades vezes preço de venda unitário. Vendi 1.000 unidades vezes preço de venda unitário. Então, o preço de venda unitário sempre eu vou ter que ter na minha situação aqui. Então, minha receita total é esse número. Eu multiplico, então, a quantidade de unidades vendidas pelo meu preço de venda. Os custos totais, eles são, então, a somatória dos meus custos variáveis mais os custos fixos. Então, assim, custo total é custo variável vezes a quantidade, porque, assim, ó, o custo ele é variável, quanto mais eu produzo, mais custo variável eu vou ter. Mais o custo fixo, porque custo fixo, ele não vai se alterar. Então, assim, nesta relação, os custos totais é a somatória dos custos variáveis mais os custos fixos. E a minha margem de contribuição, então, é a diferença entre o meu preço de venda, tá, ou a minha receita total, menos os meus custos variáveis.
Tá? Aqui, ó, veja, não são os custos totais, só os custos variáveis. Então, lá, preço de venda menos custo variável é a margem de contribuição. E para saber a minha margem de contribuição unitária, eu pego lá meu preço de venda unitário menos custo variável unitário. E na determinação do ponto de equilíbrio, a margem de contribuição unitária ela vai ser fundamental. Isso nós vamos ter que saber em todos os produtos. Na relação, para nós pensarmos assim, receita total, ou para nós determinarmos o nosso resultado, nós trabalhamos assim. A receita total, ou a nossa receita total, ela vai ser, né, bem tranquila para nós pensarmos assim. Então, a receita total, ela é o quê? É a somatória dos meus custos totais mais o lucro que eu quero. Então, assim, eu sei quanto vai custar o produto. Então, eu tenho lá o custo fixo, eu sei quanto vai custar para produzir cada unidade no produto qualquer que eu vou estar fabricando, e nisso eu vou criar um lucro. No comércio é mais tranquilo assim. Então, assim, ó, eu vou adquirir um produto. Então, o meu custo de aquisição. Então, aquele custo da mercadoria que eu vou vender. Então, custo de aquisição. E daí eu tenho algumas despesas. Eu tenho lá o meu funcionário, eu tenho a comissão que eu pago para ele, eu tenho o frete que então, todos esses custos eu vou estar envolvido. Então, eu vou somar esses custos de aquisição mais esses outros custos que eu tenho. E daí eu vou falar assim, bom, então, para vender esse produto, eu vou gastar R$ 10. Então, eu quero ter o quê? Eu quero ter lá 10% de lucro disso aí. Então, lá R$ 10 vezes 10% vai dar R$ 1. Então, em cada meu preço de venda, a minha receita vai ser o quê? R$ 10, que é o meu custo total, mais R$ 1 que eu quero de lucro. Ah, eu quero ter 20%. R$ 10, que é o custo total, mais 20%. R$ 2. Ah, 50%. R$ 10 mais 50%. Eu quero ter R$ 5 de lucro. Então, 10 mais 5, vou ter de preço de venda R$ 15. E quem determina o lucro, a margem de lucro, é o empresário. Só para nós entendermos assim. Então, a nossa receita total, basicamente, é o custo mais o lucro. Então, o custo total mais o lucro. Para nós entendermos isso daqui, é para nós pensarmos aqui. Veja, o que nós temos nessa situação aqui? Então, assim, eu tenho minha venda, então uma receita de vendas, de um lado, e quantidade produzida de outro. E os meus custos, como eles vão se portar assim? Bom, veja aqui, ó, custo fixo, custo de despesa fixa. Eu já começo com então, meus custos de despesa já começam com as despesas fixas. Então, nesta relação, meu custo de despesa fixa, eu já começo aqui. Então, lá, eu já começo o mês, já começo o ano com as minhas despesas, custos e despesas fixas. Porque, independente de produzir ou não, eu já vou ter que desembolsar esses valores. E a partir daqui, então, meus custos totais, eu vou somando a esses custos fixos a relação dos meus custos variáveis. E olha aqui, ó, o custo variável ele vai subindo de acordo com a minha produção. Então, quanto mais eu produzo aqui embaixo, maiores vão ser meus custos variáveis. Então, somando o custo fixo com o custo variável, vai dar o custo total. Veja, o custo fixo ele já começa aqui. A receita total, não. Ela começa de zero. Então, lá, no dia primeiro, minha receita lá, a hora que eu abro o meu caixa lá, quanto que eu vendi? Zero. Não vendi nada ainda. Tá? E a partir daí, eu começo, basicamente, a trabalhar. Então, aqui eu vou começar. Quanto eu vou estar vendendo lá no dia 1º, dia 2, dia 3, dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, dia 25. No dia 25, a minha venda, ela se igualou aos meus custos totais. Então, aqui é o famoso ponto de equilíbrio. Então, assim, a hora que a minha receita se igualar aos meus custos totais, que é a somatória do custo fixo mais custo variável, eu tenho o meu ponto de equilíbrio. E veja, nesse espaço, tá? Aqui, enquanto eu não atingir, a minha receita não atingir meus custos totais, eu estou no espaço do prejuízo. Então, isso daqui, para mim, é prejuízo.
E a partir do momento do ponto de equilíbrio, eu começo a ter lucro. Então, esse daqui é meu lucro. Veja, ó, meu espaço de prejuízo, ele é grande. E o meu espaço de lucro, ele é um pouquinho menor. Ele vai ser menor, dependendo, então, de cada atividade. Tá? Então, esta é a relação que nós temos. Para nós estarmos vendo assim. Nós temos algumas coisas assim que você pode determinar ponto de equilíbrio através do método da equação, método da margem de contribuição, que é o que a gente vai ver, e o método gráfico. Então, o método da equação é você pensar assim, qual é o meu ponto de equilíbrio? Tá? Ponto de equilíbrio é, basicamente, meu preço de venda. Então, o ponto de equilíbrio em unidades é igual custos e despesas fixas totais. Tá? Ou preço de venda menos custo de despesas variáveis é igual o custo de despesa fixa total. Esse é o método da equação. Na relação, para nós entendermos, basicamente ali, ó, então lá eu tenho um custo, ó, custo fixo de 130 mil. Tenho uma receita de 20 reais, tá? E um custo variável de 4. Na relação, eu vou ter o quê? 130 mil divididos por 16, que vai dar 8.125 unidades. Então, quando eu vender 8.125 unidades, eu vou ter meu ponto de equilíbrio. Para saber o valor da receita, eu vou pegar, então, o ponto de equilíbrio financeiro, eu vou pegar, então, 8.125 e vou multiplicar pelo preço de venda. Então, lá, quando eu vender 162.500 por mês, eu vou conseguir cobrir meus custos totais nesta relação aqui. Tá? Depois a gente vai fazer os exemplos, vocês vão ver como é que eles vão se portar. Veja lá, meu preço de venda é 20, meu custo variável é 4 e meu custo fixo 130 por mês. O método da margem de contribuição, que é o mais utilizado para a gente aqui, ele vai determinar a questão do lucro ou prejuízo operacional dentro de cada produção. Tá? Uma unidade, 10 unidades, 20, 50, 1.000, 2.000, 10.000 e a quantidade que eu for vendendo. Basicamente, ela trabalha nesta relação assim. Você tem lá mesmos valores no método da equação, para a gente entender aqui, quando você vender 7.500 unidades. Então, aqui, ó, você vendendo lá 7.500 unidades, você tem 7.500 vezes 20, 150 mil. Você tem na relação 7.500 vezes R$4, que é minhas despesas variáveis, 30 mil. Margem de contribuição, 120 mil. Eu tenho de custo fixo 130. Lucro nessa relação vai ser o quê? Eu não vou conseguir pagar com essa margem de contribuição, com esse valor ali, eu não vou conseguir pagar todos os custos fixos. Vai faltar 10 mil. Quando eu vender 8.125, 8.125 vezes 20, 162.500. 8.125 vezes 4, 32.500. Na relação, a minha margem de contribuição, 130 mil. Meu custo de despesa fixa, 130. Resultado, eu não vou ter nem lucro nem prejuízo. Então, esse é meu ponto de equilíbrio. Quando eu vender na outra relação ali, veja aqui, ó, quando eu vender 8.850, o que vai acontecer? 8.850 vezes 20, 177 mil. 8.850 vezes 4, 35.400. Na relação margem de contribuição, 141.600. Custo de despesa fixa, 130. Eu tenho lá 11.600 de lucro. Então, lá, quando eu vender 8.850, quer dizer, eu já vendi mais que o ponto de equilíbrio, eu tenho lucro, eu tenho 11.600 de lucro. Então, esta relação, para nós entendermos, para nós verificarmos aqui. Dentro disso aqui, nós vamos estar trabalhando uma relação. Veja aqui, ó. Esse daqui é a relação que nós temos do ponto de equilíbrio. Então, assim, nós temos uma atividade para desenvolver. Então, lá na plataforma, vocês têm lá uma atividade de ponto de equilíbrio para nós estarmos calculando. Então, a atividade que nós vamos calcular, nós vamos estar verificando aqui. Quer ver?